de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas ao ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, os nossos queridos aspirantes à vida de apostolado, os nossos filhos e filhas que já estão conosco com a graça de Deus, vivendo esse serviço até agora de coroinhas, que muito tem nos alegrado, e com o vosso serviço certamente nós temos glorificado o santo nome de Deus. Meus irmãos, todo este serviço maravilhoso para todos vocês que aqui estão à escuta da palavra de Deus, a estar neste barco com Jesus, a Ele convidar, olha, está na hora de olhar que ainda tem um tempo novo e um tempo inteiro da sua vida, uma vida futura promissora, mas você já é sujeito de todas as suas vitórias do presente que nós vivemos. Tudo isso vem da pia batismal, quando nós somos incorporados a Cristo, e de lá para cá nós vamos aproximando a nossa vida com os nossos familiares, da escuta da palavra de Deus, e vamos reconhecendo que Ele é mestre, que Ele está a nos ensinar a pastorear a nossa vida, e o Espírito vai alargando em nós uma grata satisfação. Ele nos dá a esperança de dizer: Ele é mestre e Senhor. Por isso Pedro
ajoelha-se diante dele. Nós também o fazemos e reconhecemos que agora não colocamos mais uma brasa na língua tenaz, é o que os acólitos, os aspirantes também irão usar, para um garfo, é um garfo de metal que nós pegamos a brasa para não queimar a mão e passamos o braseiro para o turíbulo, isso chama tenaz. E ele pegou com a tenaz ali do braseiro e colocou na língua para purificá-la, porque o fogo purifica, o fogo do Espírito, e nós somos perdoados, purificados pelo sacramento da penitência. O ato penitencial da Santa Missa nos convida a reconhecer que Ele é infinitamente misericordioso. Por isso que nós estamos prontos a ouvir o Senhor de tudo e de todos, de tudo que somos e de tudo que temos. E Pedro se coloca ali ajoelhado e diz: reconheço a sua autoridade, a sua santidade, e vejo que vai além do que nós imaginamos. Estou aqui. E Jesus convida: então leve adiante tudo que o Pai suscitou no vosso coração. Vai dizer aos outros: de agora em diante deixarás os vossos serviços e assumirá o anúncio que sacia a fome, termina a sede da presença magnífica de Deus, a palavra dele. Vai adiante, vai lá, meus irmãos. Sempre para nós, devido à nossa timidez, que muitas vezes assim o somos, certamente você às vezes até foi convidado, você pode fazer uma leitura aqui para nós na igreja, você dá uma olhadinha para trás e vê a quantidade de irmãos que estão aí e falam: eu não tenho coragem, eu não sei se vou conseguir falar, eu fico um pouco meio receoso, tímido, falamos até de vergonha. Não tenha, peça ao Espírito Santo que limpe essas coisas, tire. Você não precisa ter vergonha, você está diante dos seus irmãos, Ele é o único Senhor e Ele ama profundamente você. Como é que você vai dizer assim? Desde a sua infância você vai dizer: eu tenho vergonha da minha mãe, eu tenho vergonha do meu pai. Não tem. E Deus é o nosso Pai. A Santíssima Mãe é a nossa mãe, a mãe de Jesus. Nós estamos na casa do qual ela patrocina cada um de nós com a sua intercessão. E Jesus é o Senhor da nossa vida, o nosso amigo. Você não tem vergonha do amigo, mas nós explicamos: tá bom, então Jesus há de curá-lo, porque você vai anunciar esta palavra com a sua vida, com a sua atitude, com o seu comportamento, e iluminar não só você, mas tantos que vivem entre nós. Por isso que Jesus diz a eles: não tenhas medo, não tenhas medo, estou com você, estou contigo, vamos adiante. Se às vezes o vosso filho não tem muita coragem de sair ali no escuro e você diz: eu vou com você, ele vai tranquilo, confiante. Não tem coragem de sair à noite porque as luzes estão apagadas, você é a luz da vida dele. Agora imagine quando Jesus diz: não tenhas medo, eu estou convosco, pode ir. E eles começam a ir sem medo, e lá todos irão conhecer a obra de Deus que vai realizar no encontro dos apóstolos com as pessoas, no encontro com você, no encontro conosco. Ele nos convida. E você ficava pensando: mas será que eu preciso pregar? São Francisco disse: se necessário for. Mas a convivência é de grande valor, ela é a vida do Evangelho em nós. Conviver, todo mundo entende, ninguém fica dizendo a você: fiquei com dúvidas. Não diz isso, porque a convivência boa é uma inspiração do Espírito. Gostei, quero continuar com isso. Por isso que Isaías disse: estamos aqui, Senhor, envia-nos, estamos aqui. O apóstolo lembrou na
segunda leitura, o que anunciamos é o crucificado, mas há de lembrar que ele ressuscitou. E muitos de vocês, dizia a comunidade de Corinto, são testemunhas de tudo isso. E também os apóstolos, até eu, que me considero um abortivo, porque antes o Saulo, o velho homem, perseguia também os cristãos, mas ele me alcançou, ele transformou a minha vida. Fiquei cego dentro quando esta luz iluminou o meu caminho, mas quando eu recuperei a minha visão, os meus olhos tinham a certeza que ele estava diante de mim, que ele tinha feito em mim uma obra nova. Ananias, que cuidou de mim durante o tempo que estive cego, agora glorifica a Deus, porque percebe que não sou mais o Saulo, mas sou um homem novo, o Paulo. Meus caros, nossos filhos nessa idade que estão, nós olhamos para Santa Bernadette e sabemos que a cada um deles, pela beleza do seu serviço aqui no altar, pela sua dedicação, pela sua entrega, nós também glorificamos a Deus. Nós também dizemos, estamos aqui para servi-los, e nós recolhemos as bênçãos que cada um deles, lá no altar, recebe do Divino Mestre. Por isso, a Santa Bernadette não guardou para si esse encontro com a Santíssima Mãe, ela levou para os outros. E nós esperamos também que os nossos filhos não guardem para si esta graça de servir Jesus, mas que todos nós recebamos da parte de cada um deles este testemunho vivo. Eu sirvo o altar não é por causa do Padre, não é só porque a vontade de um ou de outro, mas é porque o próprio Senhor, o meu Senhor, foi Ele que me chamou. Eu sirvo Jesus, nosso Senhor, e eu faço com toda a graça, porque Ele já me salvou. Estou salvo. Ele me chamou de amigo. Ele é o meu querido e amado. Sou membro da Igreja de Cristo, onde Ele é o único Senhor, não há outro. O meu querido e amado bom pastor, aquele que faz sempre uma obra nova na minha vida, mesmo nas provações, nas indelicadezas dos passos da nossa história, sinto que sou vitorioso, porque Ele está comigo. E como não amá-lo, se sinto totalmente amado por Ele. Que vocês todos possam viver essa graça e que a paróquia que somos tenha, de fato, esta graça de Deus. Meus queridos, já assumi algumas paróquias que tinham muito pouco na igreja matriz. Uma vez, 6 pessoas por um bom tempo frequentando a igreja matriz. Outra vez, 10 pessoas frequentando a igreja matriz desse tamanho que estamos vendo. A que tinha 6 era um pouco menor do que essa, mas também não era pequena. E qual foi a chegada dos irmãos que lá estavam? Foi o modo de cuidar das crianças que vinham naquela igreja. Foi o modo de pedir às crianças que rezassem pelos seus pais, que tinham se afastado. Nós se afastamos por motivos humanos, nunca por motivo divino. Nunca deixamos porque desentendemos com Deus, jamais. Mas às vezes entre nós, às vezes não entendemos bem o desígnio da nossa convivência. Mas graças a Deus, hoje são paróquias populosas, obra dele, testemunho para nós, edificante para nós. Às vezes nós somos orgulhosos demais e até dizemos assim: foi por causa de mim que ele não, Senhor, nada disso. É por causa e obra do Espírito, para testemunhar para nós quanto que ele é vigoroso na vida dos seus eleitos. Olha lá, quanto que ele não quer viver sem os seus. Eles foram porque se desentenderam entre eles, mas não se desentenderam com o Pai.
E o Pai, sabendo que ama todos os filhos, os trouxe de voltas reconciliados, como Ele com os irmãos e consigo mesmo. Hoje são frutos e bênçãos de Deus para toda a paróquia. Graças a Deus. As paróquias estão frutíferas, saindo de lá religiosos, padres, catequistas, anunciadores, músicos, cantores, musicistas, homens e mulheres da arte, tudo para edificar a Deus. Olha como Ele é bom, não esquece de ninguém. Por isso, meus queridos, que o Salmo disse: olha, Senhor, nós vamos continuar a louvar o seu santo nome, pela vossa bondade. O Senhor foi fiel e sempre é para conosco, porque exaltastes acima de tudo o nome do vosso Filho, e cumpriu conosco a vossa promessa. E quando nós te invocamos, o Senhor nos respondeu. Nunca falou para conosco. Nós éramos fracos, e o Senhor aumentou a fortaleza da nossa alma. Então nós pedimos a Senhora de Lourdes, dia 11, nós terminamos o dia da Santa. Estamos fazendo a novena desde o dia 2. Hoje à tarde, às 3h30, tivemos uma quantidade de irmãos, quase 200 irmãos e irmãs que vieram receber a unção dos enfermos. A Santa Missa hoje, às 3h30 da tarde. Já tivemos às 8, às 10 e também às 3h30. E agora, no horário da novena, nós colocamos aos seus filhos, que sejam revigorados e com muita saúde. Você lembra que no tempo do Covid, e agora ficamos espertos com a dengue e todos os outros aí, quando você falou, meu filho não está bem, você ficou temeroso, mas debruçou a sua confiança em Deus. Eles estão conosco, a sua família. Alguns nos deixaram, mas sabemos que foram acolhidos, não estão perdidos na eternidade. E nós continuamos para dar o testemunho de que Ele é bom, e Ele está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.